Sinasef está vinculado a um momento político da sua fundação, que é exatamente a segunda metade dos anos 80. Então foi um momento de muita efervescência, de muita transformação, né? E foi um coroamento de todo um processo de luta e resistência à ditadura. Porque até então a gente não tinha direito à sindicalização, porque esse direito só foi surgir com a Constituição de 1988. Então a gente passou nessa época, de 1989 a 1990, dentro da Associação dos Servidores da ETFERN, a fazer esse papel de sindicato. Nós estamos saindo da Gloriosa, né? Estamos saindo num processo de uma ditadura. As pessoas estavam muito acomodadas. E quem viveu aquela época sabe que não podia abrir a boca, não podia falar, não podia dizer nem ai nem ui, né? Sim senhor, sim senhora, acabou e tchau e benção. Surgiu a necessidade de ampliar essa ação, dar um caráter mais político, não aquele caráter assistencial, mas dar um caráter político à entidade. A fundação se dá exatamente no final dos anos 80. Até então, a gente fazia parte da Federação Nacional dos Servidores de Primeiro e Segundo Grau da Educação Tecnológica, chamada de FENASEF. As associações dos servidores das escolas técnicas resolveu criar o Sindicato Nacional dos Servidores, né, federais de primeiro e segundo grau, chamado de SINASEF. E a partir daí nós iniciamos a luta. Inicialmente, ela se deu a nível nacional, a criação do Sindicato Nacional, e a partir de 91, com a fundação da Seção Sindical Natal, na TRN. A gente tinha a necessidade de fazer o primeiro Congresso Nacional do Sinasef. Esse congresso deu-se aqui em Natal, porque a nossa associação era uma associação ativa e a seção sindical local, que a gente dava apoio, também já estava se constituindo. Então a gente criou, a gente fez esse primeiro Congresso Nacional do Sinasef no Hotel Tirol, aqui ao lado do campus, hoje, né, ao lado do campus, porque as instalações da escola não foram autorizadas, não se deu, vamos dizer, a autorização para que a gente fizesse o congresso do nosso sindicato aqui. Não é? Buscamos, né, alcançar cada vez mais condições de valorização, de dignidade, né, da categoria. Né?
nós tivemos, nos anos 90, o ganho dos planos econômicos. O plano Bresser, Verão, que teve um impacto muito grande na vida das pessoas aqui na instituição. Nós fomos a primeira associação e a primeira seção sindical que conseguiu implantar no contra-cheque nosso um aumento de 89%, tá? Quando a gente junta esses dois planos. Nesse momento a gente vivia o governo Collor, que foi um governo muito duro, que veio com a proposta de moralização do serviço público. Durante o governo Collor, a inflação era muito alta, que vinha desde o tempo de Sarney. Então, a inflação, por exemplo, dentro do governo Collor, era de 84% ao mês. Então, as nossas reivindicações para repor as perdas de salário do ano, né, por exemplo, de 1990 e de 1989, era uma reivindicação de 800%, por exemplo. A inflação mensal era de 84%. Se você botasse 10 meses, já dava, né, 840%. E aí a gente tinha greves muito longas, greves de 3 meses, 4 meses, e a gente sempre tinha ganhos, mesmo com a dificuldade, mesmo que essas greves sendo longas, a gente conseguia avanços, né? Participamos, inclusive, né, daquele movimento Fora Collor, né? E a gente também, enquanto servidor público, né, já participava desse movimento Fora Collor, de pintar o rosto, né, os caras pintadas, não foram só os estudantes que pintaram os rostos. Nós, servidores federais, a gente também pintou o rosto. O Sinasef, Seção Sindical de Natal, sempre foi referência no sentido do desfecho, né, e da organização das greves nacionais, sempre. Nós éramos muito atuantes e disseram, não, lá no Nordeste e tal, tem a ETFER, né? A ETFER lá o pessoal movimenta, mobiliza. E a gente já entrava em greve, decidia greve, mas a gente decidia greve, disse, rapaz, o bicho vai pegar, mas vamos fazer, certo? Tinha que fazer, era a determinação. As pessoas sentiam a seriedade com que nós fazíamos as coisas, havia envolvimento nosso, não era só o fazer por fazer, mas havia um envolvimento pessoal no fazer. Então a gente fazia com o máximo de carinho, de atenção, de preocupação, estresse bastante. Nós aqui nessa instituição vivemos movimentos aqui de assembleias enormes, né, de embates enormes aqui nesse espaço mesmo, e no todo, em auditório, no ginásio. Nós tivemos alguns momentos muito bons mesmo, bons no sentido de dizer que isso aqui vale a pena estar lutando. Fechamos muitas vezes esses portões, com a nossa estratégia era realizar assembleias ali. Panfletamos muito nessa calçada, fizemos muita sopa. Simbolicamente a gente fazia o sopão à noite, que era para a gente se manter mais tempo nessa calçada, né? Panfletando, fazendo política. E ocupamos muitos esses espaços. Conseguimos construir nessa instituição um processo, né, que hoje culmina com a organização e a grande poder de mobilização que a categoria hoje tem. E a nossa sessão de Natal sempre teve um destaque muito importante. É uma sessão que politiza o debate nacional desde aquela época e continua hoje tendo uma presença firme, forte, atuante, importante.
sindicato era novo e nós fizemos um processo seletivo. As servidoras Gerlane, a servidora Laurinete, que ainda hoje estão no nosso sindicato, foram selecionadas lá atrás, nesse momento que a gente estava dando uma formatação. Nós estávamos, inclusive, no sindicato quando surge a primeira unidade descentralizada de ensino, que hoje deu origem aos campos no interior. Foi a UNED Mossoró. À época, nós ainda não tínhamos uma seção sindical própria. Nós éramos vinculados à seção sindical Natal, né? Nós tínhamos assim, uma estrutura mínima lá, mas a parte jurídica era toda aqui em Natal. Nós funcionávamos como uma espécie de extensão da seção sindical Natal, isso em Mossoró. Nós até debatemos se deveríamos incentivar a criação de um outro sindicato em Mossoró ou se a seção sindical Natal absorveria. Como nós não tínhamos na época a perspectiva da expansão da rede federal como se deu, a decisão à época foi por orientar os companheiros que estavam ingressando na Escola Técnica Mossoró, no caso UNED, a constituírem um sindicato. Nós, então, os reunimos e decidimos que era hora de criarmos nossa própria seção sindical. Por isso que hoje nós temos duas seções sindicais, a de Natal e a de Mossoró. Foram muitas noites lá no sindicato, lá em Brasília, muitas noites mesmo, que a gente ficava discutindo, juntamente com os companheiros da FASUBRA, que representam os técnicos das universidades, com os companheiros do Andes, que representam os docentes das universidades. Então estávamos juntos e da madrugada, noites, que hoje a gente tem as redes sociais que instantaneamente você faz uma fotografia ou faz uma mensagem e ela é espalhada para o Brasil todo. Naquela época não, a gente tinha um telefone e muitas vezes tinha um fax em que a gente, para mandar notícias, para poder mobilizar, nós ficávamos a noite inteira, né? Começávamos depois de redigir as notas, a gente ficava a noite inteira no fax, né? Sofrendo lá, como quem trabalhou com fax sabe o que eu estou dizendo, e a gente ficava naquele fax passando as mensagens para que os colegas do Brasil todo se mobilizassem e tivessem na mão um elemento chave que era exatamente a organização política do movimento. Nesse período de 95 a 99, né, então foi um processo muito duro para nós servidores públicos, que foi exatamente no período da gestão do governo Fernando Henrique Cardoso, né, onde houve um desmonte total no serviço público. Em 8 anos de gestão de um governo federal de Fernando Henrique, nós vivemos 6 greves. Porque foi um terrorismo terrível naquela questão do programa do PDV, demissão voluntária. E as instituições de educação, como a nossa, sofreram muito, né? Então, na época, inclusive, tivemos ameaça de estadualização, de privatização da rede federal de educação protótipo. Foi um período em que os servidores públicos sofreram muito, assim, com relativo à questão da sua estrutura de carreira, a questão de reajustes salariais. De um lado, os salários não têm a sua recomposição garantida por lei, né? Depende de todo o processo de luta, né? De mobilização, de embate. Então, nós passamos também a lutar no sentido de recuperar esses direitos. Nós tivemos um decreto chamado 2208, que foi do governo Fernando Henrique Cardoso. Esse decreto estabelecia que as escolas técnicas não poderiam crescer. As discussões, os debates sobre políticas educacionais, no campo das políticas educacionais, eles se tornaram pauta prioritária, né, do Sinasef e dos sindicatos ligados à educação. Então eu posso dizer que talvez uma das pesquisas mais importantes realizadas dentro do Sinasef, na época nós mapeamos o Brasil inteiro sobre o impacto do 2208 dentro das nossas instituições. Então a gente desenvolveu um intenso trabalho de luta, né, de movimentos grevistas na defesa da democracia e na defesa da autonomia da nossa instituição.
A direção nacional já era uma direção colegiada, né, de uma diretoria executiva, de 3 coordenadores gerais, e eu tinha muito interesse que a gente trouxesse o modelo, né, de uma gestão colegiada para cá. Então nós montamos uma chapa para concorrer ao pleito na época. Um mês depois da posse, nós fizemos um congresso estatuto, mudamos o nosso estatuto e criamos também o modelo que é hoje. Então eu fui a primeira mulher presidente, mas num curto espaço de tempo, e depois nós nos transformamos em coordenadores gerais. O grande vilão na época, né, era a gente, enquanto sindicato, a gente atuar diretamente contra essas políticas neoliberais, né, iniciada com o governo Collor, né, e acentuada no governo Fernando Henrique Cardoso, que precarizava a instituição, né, que precarizava as relações de trabalho. O governo federal ele fez com que a classe do servidor público federal, assim como os servidores públicos estaduais e municipais, ele ficasse mal visto pela população, né? Isso é um elemento que foi muito nocivo naquele período, na década de 90, né, com o governo FHC. Eu lembro muito bem de uma greve de 2000 e de uma greve de 2001. Então, naquela greve de 2000 e 2001, para mim foi um marco do movimento sindical. Nessa greve de 2000 e 2001, houve um trabalho que extrapolou, né, o Sinasef. Foi um trabalho que foi feito junto com outros sindicatos. E nós tivemos 2 greves muito fortes nesse ano. A constituição de uma luta coletiva ela é muito mais forte, né? Faz com que a categoria ela se reconheça quanto classe, e é importante a participação de cada um na condução, né, à frente das entidades, seja elas sindicais ou entidade de classe. Essa escola ela é um diferencial na cidade, e o sindicato ele ajuda a fazer essa diferença, né? Essa oxigenação, as pautas que a gente traz e discute com a comunidade, eu acho que isso enriquece todo mundo. Tivemos muitos exemplos aqui de assembleias onde lotada de alunos, assim, a assembleia era de professores e de técnicos que votavam, mas lotada de alunos. Aquilo tem um simbolismo. Fizemos uma greve na época da reforma da Previdência. A gente se mobilizou muito, o sindicato, né, levou caravanas assim para Brasília. Houve um processo de mobilização muito forte nesse período, onde a gente conseguiu, através de um processo de mobilização, fazer um movimento em Brasília que reuniu mais de 100 mil servidores públicos federais em Brasília. O Sinasef teve uma participação importante, juntamente com outros sindicatos dos servidores públicos e de um modo geral, no processo de mobilização, né, da categoria em termos de conscientização, informação do que era essa reforma da Previdência, quais eram os prejuízos que ela nos causava.
fizemos greve em 2005, por exemplo, né? Ali a gente foi uma greve muito importante. No caso dos docentes, a gente arrancou um reajuste de 12%, né? E mais a classe especial, que era uma coisa que estava lá prevista, mas não era implementada pelo governo. E hoje você tem uma carreira dos técnicos administrativos muito melhor do que antes, né? Meados de 2008, na nossa gestão, foi onde a gente estava se discutindo, né, o plano de carreira de docente e administrativo. Então nós fomos a Brasília, onde a gente teve a experiência de trabalhar no plano de carreira, junto com a FASUBRA, né, e foi uma experiência muito positiva, onde a gente pôde enxergar melhor como se agir politicamente, né, em favor da nossa carreira. Lá nós passamos 10 dias trabalhando para sair realmente o plano de carreira. Eu acho que foi um dos primeiros planos longitudinal da carreira. Em 2010, a nossa gestão, como muitos tinham a experiência no interior, sabiam que o interior ficava um pouco descoberto da ação do sindicato, a nossa gestão, no momento inicial, se preocupou muito em dar conta do interior. Porque a gente vinha com um ideal só, era a luta pela categoria e com o propósito da gente avançar, trazer mais filiados. Nós viajamos todo o estado, nós percebemos que era necessário que o sindicato ele não se restringisse apenas aos servidores do campus Natal Central, mas era importante essa ampliação, envolver todos os outros campi. O que nós fizemos, né? A nossa gestão ela praticamente foi toda conduzida através desse processo de visitar em loco os servidores e discutir as decisões lá com todo mundo. Debater a pauta nacional que estava posta e a pauta local também. Surge a greve de 2011. Foi um desafio, isso foi um desafio, porque foi duradoura essa greve. Construímos uma greve muito forte em 2011 em todo o IFRN. Fomos referência assim, em nível nacional, porque também entramos no movimento nacional, participamos fortemente. Em 2012, da mesma forma, tivemos uma greve muito forte aqui e a gente tinha um combate com o governo e tinha um combate interno também, porque em 2012 a gestão tentou de um modo mais forte barrar o movimento. Nós priorizamos o debate político e acho que a gente ganhou muito com isso. A gente trouxe os servidores para discutir conjuntura nacional. Então a Assembleia ela tem que sempre estar forte, as discussões têm que sempre estar fortes, para o sindicato ser forte. Foi o período que nós tivemos a preocupação de criar o site do sindicato, que até então não tinha um site. Tentamos investir nas redes sociais como uma alternativa de estar mais próximo do interior. Nós contratamos o primeiro estagiário em comunicação aqui do sindicato, que até então não tinha, quem resolvia era os diretores. Também fizemos jornais, já iniciou lançando um jornal. Aqui temos a foto na capa, né, temos a foto da posse da nossa gestão. E foi no final de 2010, e aí tem aqui que vem em 2011. Vamos enfrentar aí o que vem em 2011. Tentávamos discutir questões internas, questões externas, e tinha a parte cultural, que tentávamos conversar com servidores que tinham ação no campo artístico e evidenciar.
Nós assumimos alguns princípios norteadores da nossa gestão, como diálogo e transparência com a base. Além do que, nós entendemos que a democratização dos espaços, do diálogo, ele é primordial para uma relação saudável e respeitosa entre gestores, entre os servidores, entre os funcionários e funcionárias do nosso sindicato, assim também com os nossos fornecedores. Esse diálogo e transparência são norteadores das ações quando nós visitamos os campi, quando nós construímos um planejamento com a participação de todo mundo. É norteador também no sentido de construir ações que possam representar a categoria tanto no âmbito local como no âmbito nacional, a entender que é um processo permanente, trazer os anseios da coletividade para dentro do sindicato. A greve de 2015, ela foi clara no sentido de chamar a instituição a uma pauta que até então não tinha o peso e a importância que é a questão das 30 horas para os servidores técnicos administrativos, onde a gente contou com protagonismo, com a unidade e com um movimento de mobilização permanente dos TAIs no IFRN. Claro que nós temos grandes desafios ainda, não só na nossa gestão, mas todas as gestões que virão assumir o Sinasef Natal. Pensar na estadualização com um processo de construção permanente, de entender que o sindicato tem que estar mais presente nas bases, de entender que o sindicato tem que representar os anseios da categoria, independente de onde ele esteja, é um desafio constante. Outra coisa importante é a retomada dos GTs. Grupos de trabalho permanente. Achamos que de suma importância resgatar o trabalho, né? O trabalho, a articulação e a construção de pautas que sejam necessárias a instrumentalizar a ação da diretoria executiva. Essa diretoria, ela primou pela relação de respeito e diálogo permanente com os aposentados, que é algo diferente, no sentido de fazer com que a contribuição, o reconhecimento que nós precisamos ter com eles que já passaram pelo sindicato. Além do que, da contribuição que esses aposentados deixam e deixaram para a nossa vida sindical e institucional. Nós sabemos, enquanto classe trabalhadora, que a nossa principal estratégia é a organização sindical, é a luta política. Nada se conseguiu sem luta política, sem greve, sem organização, sem manifestação. Quanto mais os servidores estiverem envolvidos, maior será os nossos ganhos e as nossas pautas alcançadas. Eu considero de extrema importância o Sinasef, que foi a questão, né, das lutas contra o neoliberalismo na educação. E aí o Sinasef Natal, ele teve um papel importantíssimo, né, quando conseguiu, né, mobilizar o conjunto de funcionários administrativos, docentes e os alunos. Então, assim, foi algo muito marcante nessa minha trajetória aqui no Instituto, né, no Sinasef. Tivemos também um projeto que para mim assim, foi muito importante, que foi uma revista literária, né, algo muito peculiar para o sindicato,
tendo em vista que muitas concepções de sindicato é apenas para questão salarial, né? Comparando essa entidade, né, quando eu cheguei a 19 anos, eu só tenho a dizer que ela, sim, em termos de avanços, ela tem muito mais do que 25 anos. Na maioria, pelo menos, das diretorias que passaram no decorrer desses 25 anos, foram pessoas que deixaram suas marcas, né? Foram pessoas que conseguiram estabelecer uma relação de credibilidade junto ao público assistido, e também é desafiador, porque a gente vive em uma sociedade onde tudo é muito efêmero, tudo é muito para já, né? E aí construir uma história onde você não tem, muitas vezes, o poder que você parece ter para avançar na luta, né? Fazer um sindicato é, antes de tudo, muito difícil, né? É muito difícil, é difícil você lidar também com essa diversidade, inclusive fazer os enfrentamentos, por exemplo, do debate político, né? Qual é o papel de um sindicato? Como é que ele se comporta com sujeitos que vêm de visões políticas diferentes, de espaços, inclusive, de pensamentos diferentes, às vezes até antagônicos, né? Então, nessa trajetória de 25 anos do Sinasef Seção Natal e desses 18 anos, né, da minha pessoa enquanto trabalhadora desse sindicato, eu tenho a dizer que a maioria, na verdade, desse tempo, e uma maioria realmente significante, ela tem um papel desafiador de ter conseguido avançar na luta desse segmento, dessa categoria. Eu não poderia, nesse momento, inclusive, deixar de reforçar o quanto que para mim foi importante ter conhecido, por exemplo, Laurinete, que além de ser minha colega de trabalho, é também minha amiga, e assim, nós temos uma convivência durante todo esse período, né, de história e de afinamentos, né, metodológicos de trabalho, né, numa ascensão, sempre numa perspectiva crescente e sempre na perspectiva de bem atender o sindicalizado. Porque o sindicato nunca vai deixar de ser importante. Enquanto existir patrão, enquanto existir luta de classe, tem que existir o sindicato, que é o maior instrumento de proteção que nós temos, né? Pela garantia dos nossos direitos, é o sindicato. Um espaço de conquista que não pode ser perdido, nunca. E nós somos o que somos, nós temos o que temos hoje enquanto instituição, enquanto servidores, porque nós devemos a luta incansável desse sindicato, dos sindicatos da educação no Brasil. Então eu vejo o sindicato como uma peça fundamental na vida daqueles que trabalham. Todas as diretorias, né, elas tentaram fazer esse trabalho, fazer com que mais pessoas se integrassem ao sindicato, né? Isso é importante. É importante porque a gente tem que fazer com que as pessoas reconheçam que o papel do sindicato, ele não é restrito apenas às pessoas que estão na coordenação do sindicato ou que estavam na presidência. O papel do sindicato ele é feito por cada um, mas eu acho que o sindicato vem, ao longo desses 25 anos, fazendo esse papel de formativo, né, com o sentido de fazer com que as pessoas percebam o seu papel na sociedade. Foi 25 anos de muita aprendizagem. A melhor companhia para o futuro é o que a gente faz, né, e o que a gente fez. O sindicato tem que ter uma postura muito clara, tem que ouvir a categoria e ter um posicionamento. Chamar o aluno, nós sempre tivemos um bom diálogo com o aluno, então nós temos que chamar o aluno para ser parceiro nessas lutas. Precisamos de todos. Não significa, porque eu já passei e não possa contribuir, que você nunca foi de lá, não possa contribuir. Então, o que a gente quer, na verdade, quando se lutar, é aquela união. Eu acho que cada um
que passou por aqui deu um pouco da sua contribuição e fortaleceu, né, o que nós hoje temos, que é um sindicato que atua basicamente pela base. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa história, né, e acho que as pessoas que antecederam também construíram, né, essa história. Que a gente continue com esse caráter de independência e de autonomia. Nós temos que avançar cada vez mais nas conquistas dos trabalhadores. Eu acho que o sindicato, para mim, ele é nossa arma, é nosso instrumento. Bom, esses 25 anos eu acho que representa luta, aprendizado, formação política, democracia na instituição. Tudo isso o sindicato representa e é fundamental que a história, as pessoas que passaram pelo sindicato sejam lembradas, toda essa construção que se deu até chegarmos ao momento atual, é importante que seja relembrada, que seja retomada. Não se pode perder de vista que ao longo desses 25 anos, todas as mobilizações, todas as greves, elas tiveram conquista. É que a gente precisa cada vez mais organizar, né, a categoria, envolver cada vez mais os servidores no processo de politização, de luta, de conscientização, porque as nossas conquistas, elas vão ser fruto da nossa luta. E representa 25 anos de luta representando os servidores do Instituto Federal. O amanhã se constrói hoje, né? Então, se a gente espera ter que esse sindicato chegue a mais 25 anos, quem sabe, tá certo? A gente tem que fazer esse trabalho hoje, a gente tem que fomentar, né? Tem que plantar semente para isso acontecer daqui a algum tempo. Então, quem de repente afronta, quem é revolucionário, muitas vezes não é bem visto, não é visto com bons olhos, né? Porque incomoda. Para quem está no poder, é interessante ter pessoas que não incomodem, né? Que aceitem como as coisas estão. E esse grupo que cresceu aqui na instituição, que vem contando desde essa época, desde a sua fundação, né, há mais de 25 anos, que esse sindicato existe, em termos nacionais, mais de 27 anos que existe, esse grupo de pessoas merece todo o respeito, porque se eles não tivessem ido à luta, não tivessem ido trabalhar pelo bem-estar dessa comunidade, hoje a gente não sabe o que é que teríamos aqui. Sempre vi muita gente disposta a lutar, muita gente disposta a mostrar a cara. É importante que o trabalhador se veja representado, né? Resgatar a história do sindicato tem um papel importante na nossa luta política e sindical. É importante dizer que o sindicato tem 25 anos hoje, mas ele teve inúmeras contribuições de homens e mulheres militantes comprometidos que passaram por esse sindicato e contribuíram para mudar. Eles representam a gestão de cada uma que contribuiu com esse momento de crescimento e de luta do Sinasef Natal.